Então nós temos esse trabalho semanalmente, a gente vai fazendo pacientemente, levando essas mensagens, chamando a atenção de todos nós, né? Nós sabemos que a doutrina espírita em si, ela é uma doutrina que descortina as nossas mazelas. A doutrina espírita, a espiritualidade maior, ela vai nos trazendo essas lições, e parece que essas lições cabem exatamente dentro, às vezes, das nossas fragilidades. Às vezes nós temos uma relação doentia, às vezes a gente somos intransigíveis demais, às vezes nós questionamos as pessoas demais, e a espiritualidade vem trazer essas lições para nos chamar a atenção, não para que a gente possa entrar em desequilíbrio, dizer, nossa, como eu sou mau, nossa, como eu estou distante do caminho da verdade. Não, eles vêm trazer essas lições para que a gente possa ir transformando essas relações que nós tínhamos doentias, essas visões equivocadas que nós tínhamos, para eles virem nos dizer, não, meu filho, olha, o caminho é por aqui. Mas não é para a gente ficar se martirizando pelos atos infelizes que nós já cometemos. Eu acredito que todos nós aqui, se formos fazer uma análise do nosso histórico, nós vamos ver que nós nos equivocamos muitas e muitas e muitas vezes. Diante desses princípios que chegam para nós, né? Mas a proposta da espiritualidade é para que a gente possa mudar os nossos conceitos e ter consciência dos equívocos que nós praticávamos e ainda praticamos, com a consciência que nós necessitamos de modificar. O nosso querido Chico, ele tem até texto de pôster, mas que são lições, onde ele diz, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos nós podemos começar agora a fazer um novo fim. Então, o convite que a espiritualidade maior traz para todos nós seres humanos, é que nós comecemos a trabalhar em um novo fim, com as lições que chegam nos chamando a atenção. Eles não chegam aqui para nos condenar, eles não chegam aqui para nos amaldiçoar, eles não chegam aqui, eles não se magoam com as nossas decisões menos felizes. Eles estão para a instruir, a esclarecer o tamanho dos equívocos que nós muitas das vezes estamos inseridos e não admitimos. Nós sabemos o quanto nós temos que nos modificar, mas pelo menos nós já estamos conscientes. Porque aquele a quem ainda não tem esses esclarecimentos, ou quem tem e não admite, ou não aceita, nós poderemos dizer, um dia você vai se conscientizar, a sua consciência vai lhe chamar a atenção que você tem que modificar. Pode não ser nessa vida. Como eu sempre, quando eu vou abordar esses temas, pelo meu histórico íntimo, pela maneira que a gente às vezes ainda se comporta quando a gente se desequilibra, dá para a gente fazer uma retrospectiva do que eu era, do que eu sou ainda, e o que é que onde é que eu tenho que puxar a corda. Então esses princípios que nós trazemos aqui hoje, e que nós temos por roteiro de vida, particularmente, nós temos isso por roteiro de vida. Certamente nós já fomos arredio a esses princípios muitas e muitas e muitas vezes. Mas com a questão da nossa imortalidade, como nós sempre abordamos, o nosso Criador, aqui é representado pela sua justiça, ele nos aguarda pacientemente. Se você ainda é duro, ainda é intolerante nessas realidades, não tem importância. Certamente, provavelmente daqui a 2000 anos, pode ser que a sua consciência já amadureceu.
Porque muitos de nós estamos amadurecendo a nossa consciência hoje, mas nós viemos nessa teimosia quando aquele a quem nós temos, na linguagem popular, como nosso Salvador, e aqui na linguagem espírita, nós temos ele como nosso guia e modelo. Muitos de nós aqui, estamos nessa teimosia desde quando ele caminhou conosco, de não admitir que nós temos que ser pessoas boas, pessoas pacientes, tolerantes, pacíficas, né? Solidárias, caridosas. Nós ainda não admitimos isso. Essas lições estão conosco desde quando ele caminhou conosco. Está lá dentro dos seus evangelhos. Só que a doutrina espírita descortina as consequências, porque quando a gente ainda não age assim, aí nós vamos descobrindo que exatamente por nós não cumprirmos esses princípios que nós estamos aqui, caminhando com a diversidade, caminhando dentro do confronto, caminhando dentro das pandemias, das desarmonias no campo da natureza. Então é exatamente por a gente não cumprir esses princípios que está há 2000 anos caminhando conosco, que nós estamos aqui. Em muitas ocasiões a gente dizendo que Jesus é nosso Salvador. Em muitas das vezes nós dentro das nossas crenças tradicionais, inclusive dentro da doutrina espírita também, porque não é diferente. A crença religiosa não nos dá privilégio. Nós costumamos dizer que nós estarmos dentro de uma crença religiosa de extrema importância. Feliz daquele que já abraçou uma crença. Mas o nosso progresso, a nossa salvação não está só relacionado em eu abraçar uma crença. Certamente que é o primeiro passo. Mas eu posso ficar... o dia tem 24 horas. Eu posso ficar 12 horas, que é a metade do dia, orando e adorando a Deus. E se nos outros 12 horas eu vou fazer coisas que não estão dentro dos princípios da divindade, eu ainda não estou preparado para a salvação. É bem verdade que eu vou atrair os bons para o meu lado, mas vou atrair também os infelizes. Porque cada ação minha eu atraio os bons ou os infelizes. E quando eu ajo no lado de praticar os fatos não felizes, eu vou me comprometendo com a justiça divina. Então é preferível você ir no templo um dia, uma hora na semana, e você vivenciar o que você aprende nos templos. É a ação. A gente aprende, ouve as lições e a gente vivencia as lições. É bem verdade. Até então, até hoje, nós ainda acreditamos, boa parte dos nossos irmãos de caminhada, que nós alcançaremos a perfeição, alcançaremos a salvação pela graça. Então nós encontramos muitas pessoas nos confrontando, dizendo, não, mas não é assim não. Nós seremos salvos pela graça. Não, nós somos acolhidos pela graça, salvo não. Quando eu me dedico a ter um contato com a divindade, ele está do meu lado, mas a minha perfeição tem um acréscimo de responsabilidade, né? Então as pessoas, mas Paulo escreveu lá que nós só vamos pela graça. Mas a gente vai ler no Evangelho inúmeras passagens que eles vão pedir o nosso reajustamento com a lei. Nós vamos encontrar Jesus dizendo várias vezes que a cada um será dado de conformidade com as suas obras. Nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus ele dizendo que a sementeira é livre, que nós poderemos semear o que a gente quiser,
a hora que quiser, o que quiser, mas ele só diz: a colheita é necessária. E nós passamos a entender isso com a espiritualidade com uma profundidade que jamais a gente imaginaria. Toda a nossa ação, seja de bondade ou de maldade, estamos comprometidos com o bem ou com o mal. Eu costumo muito falar, as pessoas certamente me acham até repetitivo, mas em muitas ocasiões tem que ser, esses princípios: a cada um segundo as suas obras. A sementeira é livre, você planta o que você quer, mas você tem que colher. Reconcilia-te com teu adversário enquanto tu caminhas com ele lado a lado. Olha, são princípios que estão em algumas partes do Evangelho que seria espelho. Por exemplo, reconciliar com os nossos adversários está na parte do Sermão da Montanha, que é como que fosse o espelho do Evangelho. Mas quem é que hoje em dia trabalha a reconciliação com os adversários? Com a consciência que nós temos, que é uma obrigatoriedade. Todas as nossas adversidades que nós construímos, nós teremos que nos reconciliarmos com aqueles nossos adversários. Em muitas ocasiões o adversário não é construído por nós, nós tornamos adversários deles, mas aí a visão é outra. A diferença de você ter adversário, você comprometido com a lei, é uma coisa. Alguém olhar para você como teu adversário, mas a tua consciência está tranquila, é totalmente diferente. É muito comum, nessas condições, nós vamos ter relações com essas criaturas, mas aí a gente já vai estar na condição de acolhedor. Um filho que não me compreende hoje a minha missão. Uma esposa que não compreende a minha, mas eu tenho a minha consciência tranquila. Um irmão que não compreende a minha missão. Mas se eu estiver caminhando no bem, se tiver uma proposta da bondade, as minhas relações com eles posteriores, certamente eu vou estar ali na condição de auxiliador daquela criatura. É bem mais atenuante e bem mais satisfatório. Agora, se nós vivemos nos engalfinhando, trocando farpas, competindo para ver quem fere mais, fazendo uma competição para ver quem magoa mais, depois nós estamos algemados. Não importa se ele vai primeiro para o outro lado ou se é eu que vou. Porque com a espiritualidade nós vamos tendo a certeza de que o túmulo não elimina as nossas maldades e nem tampouco as nossas virtudes. Se é uma coisa que o túmulo não consegue dizimar, é as nossas virtudes, as nossas bondades e as nossas maldades. Os nossos sentimentos sadios e os nossos sentimentos doentios. O túmulo não destrói sentimentos. Os sentimentos caminham conosco mesmo nós sem corpo físico. E é os nossos sentimentos doentios ou sadios que vão ditar qual vai ser a minha condição depois dessa vida. Eu posso ter um grupo de anjos ao meu lado, mas se o meu sentimento for doentio, eles vão tratar de mim, mas eu ainda vou carregar o sofrimento dentro de mim. É lógico que quando nós temos um grupo de anjos ao nosso lado, graças a Deus por isso, porque a grande maioria, nem os anjos estão do seu lado. A incompreensão, a ignorância dessas realidades é tão grande que nem os anjos do outro lado conseguem se aproximar deles. Aí nós dizemos que eles estão no inferno. Mas mesmo lá, nós vamos compreendendo com a espiritualidade maior que nenhum deles, mesmo naqueles campos infernais, nenhum está sem assistência. A maioria não são assistidos devido a seus desequilíbrios. Basta a gente fazer uma análise, quem assistiu o filme Nosso Lar, aquilo ali é um retrato de que como é que aquele autor
que é o André Luiz, ficou 8 anos em desequilíbrio. E ele tinha sempre a oração da mãe dele, que estava nas esferas superiores, no desejo do acolhimento. Mas o desequilíbrio dele provocava o obstáculo da assistência dos benfeitores. Bastou ele serenar um pouquinho, bastou ele fazer uma prece, mas aquela prece que saiu de dentro dele, os benfeitores já estavam do lado dele. E diz assim: André Luiz, nós estamos à tua assistência há muito e muito tempo. Você que não proporcionava o teu acolhimento. Então são essas lições que chegam da espiritualidade, para que a gente possa ir revendo conceitos desde já. Como nós sempre falamos, temos abordado muito esses temas, porque essas relações estão em voga nos dias que nós temos hoje, com as facilidades que nós temos hoje de atingir os outros. Nós estávamos em um estudo essa noite, estava falando sobre pacificação, e a gente até abordou esse tema. Antes, nós atingíamos as pessoas presencialmente. Então nós tínhamos os nossos inimigos, a gente discutia presentemente, ou quando a gente via ele em reuniões esporádicas. Hoje não, com as redes sociais nós atingimos quem nem a gente nunca teve contato físico. Nem conhece. Então o campo dessas intolerâncias se multiplicou. Eu posso abrir aqui uma rede social de alguém que está lá do outro lado da Ásia. Se ela não tiver os preceitos que eu tenho, as ideias que eu tenho, eu mando um petardo para ela lá. E nós vamos aprendendo com a espiritualidade. Não importa se eu tenho razão ou não. Não importa se eu estou defendendo coisas boas ou não. Quando eu odeio, quando eu mando uma onda de repugnância para o outro, eu estou equivocado diante das leis divinas. Exatamente. Não que nós vamos. Exatamente. Perfeito. E olha, e força. Não quer dizer que isso a gente não pode ser contrário a algumas coisas, que você já imaginou se a gente fosse a favor de tudo? Mas a gente tem que ser contrário e ter equilíbrio. Porque quando eu desequilibro, aí eu estou igual a criatura. Então é isso que a espiritualidade vem nos chamar a atenção. É fácil viver na Terra? Não é. É fácil a gente conviver socialmente? Não é. É fácil alguém querer impor algo e você se equilibrar? É difícil. É difícil, é fácil a gente ser contrariado em algumas opiniões que muitas das vezes nós estamos com a razão. Mas aquela criatura não consegue ver daquele jeito e nós entramos em disputa, em confronto. Então a espiritualidade vem nos pedir para que a gente não entre em confronto. O confronto mental da palavra ou da mente, a intensidade é a mesma que você sair na mão, como a gente chama. Os casos danosos, espiritualmente falando, são idênticos.